Nós vamos falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que publica a resolução que regulamenta o retorno da propaganda partidária. Pois é, aquela propaganda partidária tão conhecida por mim e por você que está nos acompanhando. Vai acontecer no rádio e na TV para as eleições deste ano. A propaganda havia sido extinta no ano de 2017. Segundo a resolução publicada pelo Tribunal Superior na última segunda-feira, que traz de volta a propaganda partidária gratuita no rádio e na TV, as inserções deverão ir ao ar durante a programação normal nas emissoras em pequenos vídeos. Ficou determinado que as inserções nacionais vão ao ar às terças, quintas e sábados. Os tribunais regionais vão deferir e julgar sobre a programação de cada estado. E a transmissão será às segundas, quartas e sextas. Quem tiver mais de 20 deputados federais eleitos terá 20 minutos de tempo por semestre para as inserções de 30 segundos. Segundo especialistas, não existem grandes mudanças com este retorno da propaganda partidária no rádio e na televisão. Mas alguns pontos devem ser levados em consideração e são muito importantes, principalmente em relação à acessibilidade e ao conteúdo do que vai ser transmitido. O que ela não pode trazer é justamente a promoção pessoal, a divulgação de temas de interesse pessoal, a propaganda eleitoral, ou falar ou tratar de outros partidos, que seria uma espécie de invasão, aproveitar um partido para divulgar um outro, incitar a violência, divulgar, comunicar propaganda que relacione-se ao racismo, né, ao machismo. Não pode incitar ódio, fake news não pode, e que os partidos precisam gravar na sua propaganda obedecendo à acessibilidade, então fazendo uso de todos os recursos possíveis, como o intérprete de Libras, a audiodescrição, a legenda aberta, tudo que for preciso para garantir acesso a todas as pessoas indistintamente àquele conteúdo. O eleitor deve estar atento para algumas diferenças. As propagandas partidárias têm o objetivo, por exemplo, de incentivar a filiação dos eleitores e mostrar a ideologia dos partidos, diferente na propaganda eleitoral, divulgada no horário eleitoral gratuito dos anos em que há eleição, a fim de promover candidaturas. Eu acho importante porque daí a gente pode estar conhecendo as propostas de cada um, né? Eu desligo, não gosto de político não. É cansativo, mas a gente tem que ver as propostas, né? Porque se falando as propostas, eles nos fazem, né? Imagina se a gente não ouvir, porque eles pelo menos estão prometendo, né? Este cientista político analisa que a visão de que o eleitor não gosta e não se influencia pela propaganda partidária nos meios de comunicação é equivocada e afirma que há influência sim na escolha do candidato na hora de votar. É um momento em que os partidos demonstram suas propostas, demonstram seus feitos, associam imagens, por exemplo, de um candidato a uma proposta. É um momento em que a situação ela tenta demonstrar o que ela já fez, o que ela pretende fazer. É o momento em que a oposição ela busca expor aquilo que os governos, a situação não fez, faz as suas críticas, demonstra o seu papel, o seu espectro ideológico. Então, isso é interessante, né? A gente acaba não percebendo, mas isso forma, sim, uma opinião no eleitor. No mesmo dia em que o TSE aprovou a resolução, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro no trecho que tratava de compensações fiscais às emissoras pela exibição dos programas. As emissoras têm a obrigação de transmitir a propaganda partidária, mas elas receberão uma compensação fiscal por esse tempo de propaganda destinado gratuitamente aos partidos, que de gratuito não tem nada, justamente porque elas terão isso em forma de compensação fiscal, então esse dinheiro também, em tese, sai do bolso dos contribuintes, são os contribuintes que estarão custeando a propaganda partidária. O presidente havia vetado essa parte e o Congresso Nacional restabeleceu o texto que havia sido aprovado na lei, fixando sim a compensação fiscal como direito das emissoras. Olha, em relação ao espaço das emissoras, no caso das emissoras de TV, é justo que as emissoras de TV, ao cederem espaço
para a propaganda eleitoral, muito embora as emissoras sejam concessão pública, todas sejam concessões públicas, mas essas empresas precisam de estrutura para funcionar, precisam de pessoas para trabalhar, precisam pagar a folha, precisam pagar impostos. Então, é como um comercial. Se você vende um espaço publicitário para uma empresa, você recebe daquela empresa. E as TVs estão abrindo um espaço enorme. Se você for fazer uma soma no final do período eleitoral de espaço, é um absurdo. Claro, e é justo que se receba por conta disso. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Agora, durante toda a reportagem eu vi aí falando, olha, é preciso que os partidos apresentem, diferentemente de anos anteriores, a questão ideológica. Eu não estou vendo nada de ideologia, nem agora no período pré-eleitoral, nem nas negociações entre os partidos, muito menos na propaganda eleitoral. Quem viver, verá.